Fala, galera! Tudo bem? Beleza? Como vai vocês? Espero que estejam todos bem com saúde para começarmos a nossa terceira e última aula da Jornada do Cálculo Perfeito. É isso aí, galera. Jornada do Cálculo Perfeito. Na primeira e na segunda aula nós aprendemos a como configurar o PJCalc, como baixar, como instalar, como configurar, como atualizar a tabela, tá? As tabelas de atualização monetária, salário mínimo, enfim, juros, como fazer essa atualização das tabelas, situação que você deve fazer de forma mensal, tá? Como foi explicado na aula, certo? E agora nós vamos fazer a terceira aula. Vamos aprender um pouco sobre como impugnar e quais são os principais pontos a serem impugnados em uma ação trabalhista, tá? No que diz respeito ao cálculo, que é o principal tendão de Aquiles da Justiça do Trabalho, é o cálculo trabalhista. Vou compartilhar aqui minha tela, só um instantinho. Compartilhar a tela inteira, que aí fica melhor logo para... Pronto. Pronto, estamos compartilhando, tá? Eu vou abrir aqui já o nosso... Aqui, os principais erros nos cálculos, tá, galera? Tá, deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver aqui. Se eu fechar, vai sair. Nada a ver. Não, não vai sair, não. Continua. Tá, tá, beleza, galera. Vou botar aqui. Aumentar aqui, todo mundo vê. Principais erros nos cálculos objeto de impugnação. É isso aí que a gente vai aprender agora. Tá, galera? Primeiro ponto, o erro na base de cálculo. Esse é um dos principais erros que um cálculo trabalhista pode conter. Por que, Ramon? Primeiramente, só voltando, dando um passo atrás, aqui quem fala é o professor Ramon Pontes, eu sou calculista da 8ª região, da 16ª Vara do Trabalho de Belém. Há mais de 10 anos trabalho com cálculo e tenho, durante esses 10 anos, desenvolvi uma metodologia de ensino em que a gente vai aprender o passo a passo de como funciona o cálculo trabalhista, tá? PJCalc, todas as funcionalidades. Vamos revelar os segredos desse sistema, tá? E nessa aula de hoje a gente vai aprender justamente sobre impugnação, beleza? É um resumo rápido de impugnação, tá? A gente não vai aprofundar. De forma aprofundada, a gente trata diretamente no curso, que você pode estar clicando no link aí abaixo, tá? Ou na descrição do vídeo, que você pode ter acesso ao nosso grupo VIP do WhatsApp. E lá nesse grupo a gente posta as atualizações e quando o curso está aberto, tá? Vamos lá, galera. Erro da base de cálculo. O que acontece? Eu vou abrir aqui também o PJCalc. E, ó, vou pegar o último cálculo, aqui, PJCalc que a gente já aprendeu nas duas primeiras aulas como instalar, tá? O que é a base de cálculo, pessoal? A base de cálculo é aquilo que vai servir de alimento para as parcelas que a gente for calcular. Por exemplo, a gente vai calcular férias, 13º, aviso prévio, então precisa ser alimentado o sistema de uma base de cálculo, tá? Principalmente, o que é um erro comum que todos os advogados e calculistas cometem, a base de cálculo das verbas rescisórias é a maior remuneração e não a última remuneração. O que as pessoas cometem? O erro aqui, olha, galera, coloco aqui a última remuneração, por exemplo, aqui o trabalhador recebeu uma última remuneração de 1.500, tá? Só que
a base de cálculo é a maior remuneração. Como é que é composto a maior remuneração? Do que é composto a maior remuneração? A maior remuneração a gente calcula com base nas 12 últimas remunerações do trabalhador. Ou seja, nos 12 últimos meses, a gente vai pegar uma média aritmética da parcela variável. O que é a média aritmética, Ramon? Você vai pegar cada mês e somar aquela parcela que ele recebe de forma variável. Por exemplo, ele recebe variável hora extra. Tem mês que ele recebe, tem mês que não recebe. Tem mês que recebe, outro ele não recebe. Então, você pegar os últimos 12 meses, 12. Aí você vai encontrar o valor, você vai pegar, somar com o salário base do mês de rescisão, tá? Vai pegar essa média e soma com o salário base. Esse é a maior remuneração, que é que você vai estar colocando aqui nesse item, tá? Que vai servir de base para o quê, Ramon? Aqui, para as verbas de caráter rescisório. 13º, aviso, férias, multa do artigo 477 da CLT e saldo de salário. Lembrando, galera, no nosso curso, a gente vai estar especificando cada item desse aqui. O que é 13º, como preencher de forma detalhada, tá ok? Aqui a gente passa uma pincelada, para vocês terem uma noção, mas no curso a gente coloca detalhado, 13º, vídeos separados, que é para facilitar o entendimento, vídeos curtos e separados de cada uma dessas matérias, tá, pessoal? E não se preocupem, vocês vão aprender. E se não aprender, lá no nosso curso você vai saber quais são os benefícios. No próximo vídeo a gente vai postar aí e você vai ter noção dos benefícios da nossa próxima turma, tá, galera? Aqui voltando, olha só, o divisor é um item também de importante observação. O divisor incorreto, ele influencia em praticamente 50% das verbas. Hora extra, intrajornada, por exemplo. Então, se você coloca um divisor incorreto, você está manipulando o cálculo de forma errada. Não diria nem manipulando, você está informando o sistema de uma base errada. Por exemplo, Ramon, qual é? O trabalhador bancário. O trabalhador bancário não é 220 horas o seu divisor para fins de cálculo de hora extra, de intrajornada, entendeu? Para fins de hora adicional noturno, para fins dessa base de divisor, a gente deve utilizar a base correta, por exemplo, 180 horas. Onde é que eu vou achar isso, Ramon? Está aqui, ó, PJ Cálculo Cidadão, tá? A gente sempre mata a cobra e mostra a cobra morta. Olha aqui. Vamos, o sistema está um pouquinho lento, porque a gente na gravação, o sistema pesa, né? Mas quando você estiver fazendo o cálculo no seu escritório, de onde você estiver, não vai acontecer isso, tá? Beleza. Olha onde entra o divisor aqui. Olha só. Olha, vem o divisor. Aqui, papai, o divisor, 220 horas. Aqui você vai alterar. Ah, Ramon, é 180 horas. Aí você altera aqui, 180 horas, tá? E salva, sempre salva. Outro detalhe importante, ainda sobre o divisor. Quando você for estudar cartão de ponto lá no nosso curso, tá? Você vai perceber aqui que tem uma ferramenta específica de divisor, tanto semanal como mensal. Então, isso é uma matéria já aprofundada, que a gente dá apenas para os nossos alunos, tá? Então, mas já fica aqui um detalhe. Você deve observar isso também no sistema do PJ-Cal. Outro item, Ramon, a cegueira da prescrição. Detalhe, a prescrição é um item importante que as pessoas cometem, que os calculistas e os advogados costumam cometer. O que acontece? O trabalhador, ele
tem um período de prescrição, que está previsto lá no Código de Processo Civil, que é 5 anos. Esses 5 anos, você não pode projetar para trás. Ou o que é projetar para trás? Se você tem um trabalhador que foi demitido no período tal, você tem que calcular no máximo até 5 anos anteriores a esse pedido. Se você calcular mais, o que vai acontecer? Enquanto reclamante, se estiver trabalhando numa petição inicial por reclamante, esse vai ser o item de possível impugnação da empresa, o que vai ocasionar o seu reclamante, o seu cliente, a demorar mais para receber o seu quinhão, suas verbas trabalhistas. E, consequentemente, você, enquanto advogado, seus honorários, correto? Então, sempre observe. Onde é que eu observo isso, Ramon? Aqui, ó. Parâmetros do cálculo, tá? Aplicar prescrição. Verbas. Quinquenal, você aplica aqui. Agora, lá na primeira aula, a gente falou uma observação importante sobre essa prescrição, sobre esses dados a serem colocados aqui na admissão e no limitar o cálculo, na data inicial, tá? É importante você assistir a primeira aula, para você entender isso aqui também, a gente já explicou. Tem um detalhezinho aqui importante que faz diferença para que vai refletir justamente na verba de férias. Isso, Ramon. É isso aí, tá? Vamos lá. Juros e correção monetária. Outro item também que é o gargalo de impugnação. O que acontece? Muitos advogados que não detêm o conhecimento do sistema deixam que o sistema preenche automático, que nesse item aqui você sempre vai ter que alterar, tá? O sistema vem automático, não vem assim, aqui eu já corrigi, mas o sistema vem todo desconfigurado, então você tem que configurar de forma adequada, correto? Qual é a forma adequada atualmente? Tem duas formas. Alguns juízes entendem que é a Selic, como foi feito nesse caso aqui, tá? Que é a partir do ajuizamento da ação, você não apura a verba de correção, e na aba de juros é a Selic simples, não é a composta, muito menos a Selic da Receita Federal, é a Selic simples. Outro detalhe, tem uma outra interpretação dessa questão do índice de atualização, que é, na minha percepção, a mais adequada, a legislação trabalhista. É aquela em que, a partir de 30 de agosto de 2024, se aplica o IPCA na aba. Aqui, ó, galera, deixa eu retirar aqui. Ó, por exemplo, a partir de 30 de agosto de 2024. Essa aqui que é a forma correta. Você aplica o IPCA. E na aba de juros é a taxa legal, tá? A partir de 30 de agosto de 2024. Por quê, Ramon? É uma questão legal aí, os advogados sabem melhor do que eu. Isso aqui é um embrulho, isso aqui uns falam uma coisa, outros falam outra coisa. É importante que você tem que entender que há essas duas possibilidades. Deve da interpretação do juiz, tá? Mas você, quando estiver liquidando, você tem que usar a forma mais adequada, forma que está mais, que a maioria está entendendo dessa forma, a maioria dos juízes que eu digo. É o IPCA, a partir dessa data, de 30 de agosto de 2024, e a taxa legal. Tá? O que é a taxa legal, Ramon? É a taxa Selic subtraída do IPCA. Tá? Aí o que acontece? Matematicamente, ele soma o IPCA e depois subtrai, né? Isso é uma questão aí que a gente não dá para entender essas determinações no judiciário. Mas, enfim, para fins de conhecimento, é isso que você deve aplicar, tá certo?
Mas, Ramon, o data do ajuizamento foi depois, foi em 2025. Então, você já coloca diretamente aqui a data do ajuizamento, certo? Aqui, na parte do IPCA, e na data do ajuizamento, a taxa legal. E a fase pré-judicial continua o IPCAE e os juros simples, tá? Então, esse que é a forma correta. Se tiver diferente na liquidação do processo, você pode ser objeto de impugnação, isso mesmo, tá? Juros e correção monetária, já falamos. Dedução de valores pagos, galera. A dedução de valores pagos, ela deve ocorrer sempre que houver valores pagos comprovadamente nos autos. Então, se houver um cálculo, isso é comum, o cálculo deixa de observar os valores pagos ou observa de forma inadequada, errada, então isso causa impugnação, isso pode ser um objeto de impugnação, tanto da parte contrária, né, tanto da parte reclamante como da parte reclamada, principalmente da parte reclamada, com certeza, da empresa. Então, você, se tiver advogando representando uma empresa, então você deve observar esse detalhe, tá certo? Onde eu vejo isso no PJE Calc, Ramon? Aqui, ó. Aqui em histórico salarial, você preenche aqui o valor que foi pago. Vem novo, tal, novo aqui. Preenche, valor pago no contra-cheque e vai preenchendo aqui os valores que foram pagos e salvo, tá? Então, isso aqui é extremamente importante. E, por último, e lembrando, galera, isso aqui, esses 6 itens que eu coloquei, são que mais são objetos de impugnação, mas não são somente esses, são inúmeros, inúmeros. Por isso você tem que entrar na nossa comunidade, participar da nossa jornada, e caso você entenda que é necessário que os dados mostram, não sou eu, mas os dados mostram que 80% dos cálculos contêm erros, então, para você não entrar nesse 80% e perder por volta de 40% em valores pecuniários reais, há dados oficiais. De cada 100 mil reais em ações trabalhistas, 40 mil estão errados. Isso quer dizer que, se você está como reclamante, você pode estar perdendo 40% da sua ação trabalhista. E, consequentemente, enquanto advogado, 40% dos seus honorários. Esse outro item aqui é cartão de ponto. Isso aqui, galera, é uma aula só de cartão de ponto, porque é bem longa essa matéria, só de cartão de ponto. Então, tanto é que ela é tão profunda que a maioria dos advogados não contém esse conhecimento do cartão de ponto. Então, é um item à parte que a gente trabalha só de cartão de ponto. Consequentemente, é o item que também mais é objeto de impugnação nos processos trabalhistas. Tá bom? Então, são os itens da impugnação trabalhista que a gente tinha a ministrar hoje. E detalhe, para quem está no curso, ou digo, para quem está no grupo VIP, eu vou deixar disponível um arquivo em doc, tá? Em Word, com um modelo de impugnação aos cálculos. Eu vou deixar lá, vou compartilhar para quem está no grupo. Então, vou deixar o link, tá? O link lá aqui embaixo, na descrição do vídeo. Você clica lá, entra no grupo, e quando você entrar no grupo, você vai ter acesso ao modelo específico de impugnação aos cálculos. Beleza? Então, é isso aí. Vamos voltar aqui para a gravação, tá? E a gente se vê na próxima aula. Eu vou estar compartilhando aí os detalhes do nosso curso, que vai abrir inscrição, tá? Fiquem ligados, não percam, porque é uma oportunidade que vocês vão ter de aprimorar seus conhecimentos. Fiquem ligados no nosso grupo do WhatsApp e na nossa página do YouTube. Valeu!